redenção, toda graça e redenção. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 10º domingo do tempo comum. O final do evangelho de hoje terminou assim: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. O que significa isso? Nós somos convidados a participarmos da família de Deus. Família de Deus. E é muito importante nós meditarmos sobre isso, por quê? Porque desde o início da criação, quando Deus cria o homem e a mulher, Deus os cria para que estes vivam em profunda intimidade com Ele. Era assim na criação, antes do pecado. Quando Deus criou o homem e a mulher, eles viviam na presença de Deus. Não existia pecado, não tinha pecado. Aí você para pensar como era essa intimidade com Deus. Como era essa amizade? Existia uma amizade com Deus. O homem e a mulher viviam na presença de Deus. Deus nos criou para isso, meu povo. Deus nos criou para isso. Agora, nós sabemos do que aconteceu depois. Deus havia proibido Adão e Eva de comerem de um dos frutos de uma árvore que estava no meio do jardim. Só que chegou a serpente, chegou para Eva e disse: é verdade que Deus proibiu vocês de comerem de todos os frutos do jardim? E Eva respondeu: não, isso não é verdade não. Nós podemos comer dos frutos. Só tem um que Deus disse para não comermos. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. E aí vem a sedução maligna. Como foi que o pecado entrou no mundo? A igreja ensina pela desobediência do homem a Deus e pela sedução maligna. E no livro do Gênesis a gente vê isso. Quando a serpente pergunta à mulher se Deus tinha proibido a eles de comerem todos os frutos, e Eva responde: não, só tem um que a gente não pode comer. Aí a serpente começa a argumentar. A serpente vai dizer: não, isso não é verdade. Como é que vocês puderam acreditar nisso? Deixa eu dizer a verdade para vocês. O Evangelho de João vai dizer que o demônio é o pai da mentira. E ele enganou Eva, seduziu Eva. Ele, conversando com Eva, disse: olha, sabe por quê que Deus proibiu vocês de comerem desse fruto? Eu vou explicar. Eu vou dizer a verdade para vocês. É porque Deus sabe que no momento que vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Veja, o erro
de Eva foi conversar com a serpente. Foi dialogar com o inimigo de Deus. E com o inimigo de Deus, meu povo, não tem conversa. Ninguém tem que conversar com o inimigo de Deus. Ninguém tem que argumentar com ele. E foi o erro de Eva. Ela deu ouvidos à palavra da serpente, foi seduzida pela serpente e desobedeceu a Deus. Olhou para o fruto, viu que o fruto era saboroso, ficou cheio, ficou com água na boca, como a gente diz. Pegou o fruto e comeu. E como se não bastasse, deu ao seu marido, Adão. E ele também comeu do fruto proibido. Desobedeceram a Deus, seduzidos pela serpente. Quando eles desobedeceram a Deus, aí vem a leitura de hoje. Deus foi ao encontro deles. Deus foi ao encontro de Adão. Veja, meu povo, eu dizia que Deus nos criou para que nós vivêssemos em sua presença. E Deus sentiu falta de Adão. Assim como ainda hoje, Deus sente falta de todos aqueles e aquelas que andam distante de Deus. Às vezes, a gente pensa que Deus é indiferente a nós, e não é. E é tão bom quando a gente entende que Deus sente a nossa falta. Deus sente saudade de nós, porque nos ama. Porque nos ama. O que disse a primeira leitura de hoje? A leitura começa dizendo: depois que o homem comeu da fruta da árvore, o Senhor Deus chamou Adão, dizendo: onde estás? Onde estás? Olha, Deus que vai à procura do homem. Assim como ainda hoje Deus vai à procura de tanta gente que está afastado dele, que está afastado da igreja, que não busca mais a igreja, que não reza mais, que não tem mais fé, que não acredita mais em Deus. E Deus vai atrás. Por quê? Porque Deus ama e Deus quer salvar a todos. De quantas pessoas hoje Deus sente saudade. E às vezes são pessoas que até eram de igreja e se afastaram. Que viveram, que tiveram uma caminhada de fé, que depois abandonaram, que foram seduzidas pela serpente e se afastaram de Deus. Mas o bonito é que Deus não desiste. Deus não desiste de nós. E isso nós devemos agradecer a Deus todos os dias. Todos os dias deveríamos dizer: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim. Obrigado. Eu não mereço, mas o Senhor nunca desistiu de mim. Eu andei longe de Deus, eu andei afastado de Deus, mas Deus não desistiu de mim. E assim como perguntou a Adão, ele pergunta para muitos hoje: onde estás? Onde estás? O que foi que Adão respondeu? Adão respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim. E o que foi que ele fez? Fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. Adão se escondeu de Deus, porque teve medo. E de onde veio o medo de Adão?
do seu pecado. A liturgia de hoje, meu povo, ela é tão profunda, tem vários pontos que nós precisávamos meditar aqui. Só que, se fôssemos meditar todos os pontos da liturgia de hoje, nós só sairíamos daqui meia-noite. Porque a liturgia de hoje tem vários pontos importantes para nós meditarmos. Por isso eu convido você até mesmo, na sua oração pessoal, retome essas leituras de hoje, leia, medite sobre essas leituras que nós escutamos hoje nesta liturgia. São leituras riquíssimas, e com certeza vai enriquecer a nossa vida espiritual. Mas então, Adão se escondeu de Deus, porque teve medo de Deus. É igual muita gente hoje. Por que muita gente hoje anda longe de Deus? Por que muita gente hoje anda afastada de Deus? Por que muita gente hoje se esconde de Deus? É o mesmo motivo de Adão. Por que Adão fugiu de Deus, se escondeu de Deus? Porque pecou. Seria interessante hoje nós pararmos para meditarmos sobre a nossa experiência com o pecado. Como tem sido a nossa experiência do pecado? E o que eu quero dizer com isso? A nossa experiência com o pecado, ela nos afasta de Deus. E nos afastando de Deus, muitas vezes, para voltarmos para Deus, é difícil. E por que é difícil? Por que é difícil voltar para Deus quando a gente peca? Um dos motivos, quando pecamos, sentimos vergonha de Deus. É ou não é? A gente fica com vergonha. E quando não é vergonha, é medo. Como Adão teve medo. E por que às vezes nós temos medo de Deus? Porque às vezes a imagem que nós temos de Deus é de um Deus que castiga, um Deus severo, um Deus mau. Um Deus que está olhando para mim e no momento que eu cair, no momento que eu pecar, é como se Deus fosse nos dar uma pisa. É como se Deus fosse nos dar uma surra. E muitas vezes, por conta desse pensamento, dessa mentalidade, nós fugimos de Deus. Às vezes acontece isso no relacionamento do pai e do filho, né? Às vezes, quando o filho faz alguma coisa de errado, ele se aproxima dos pais? Não. Se afasta. Porque sabe que se o pai está sabendo do que ele fez, ele vai levar no mínimo um puxão de orelha, né? Puxão de orelha. Ou seja, isso gera medo. E o medo faz a gente correr. Você já viu algum filho correr com medo dos pais? Vocês já fugiram correndo com medo dos pais, quando os pais ficaram sabendo o que vocês fizeram? Assim, muitas vezes, a gente faz com Deus. É por isso, meu povo, que tanta gente hoje
não busca a igreja. Tanta gente hoje não busca a Deus. Tanta gente hoje deixou de rezar. Deixou de fazer uma vida, de ter uma vida de oração. Por quê? Por conta do pecado. A vergonha, o medo de Deus. Tem tanta gente que hoje olha para a igreja. Olha, por exemplo, passa em frente à igreja na hora da missa. Olha para dentro. Às vezes dá vontade de estar aqui, mas não tem coragem. Às vezes a pessoa lembra, hoje é domingo, dia do Senhor, dia de missa. Ah, mas eu não vou, não. Por quê? A sua experiência com o pecado. Eu não vou, não. É melhor não ir. Porque veja, quando a pessoa está aqui e que ela escuta a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela toca o nosso coração. A palavra de Deus mexe com a gente. Ontem mesmo uma pessoa, depois da missa, me disse, padre, o que o senhor falou foi para mim. Ou seja, a palavra de Deus, como diz São Paulo, é como, ou melhor, a carta aos Hebreus, é uma espada de dois gumes que penetra a alma. É isso. A palavra de Deus, ela mexe com a nossa consciência. Então, para eu não ficar com a minha consciência pesada, o que eu faço? Não vou para a missa. Porque eu não indo para a missa, então não tem quem vá falar de Deus para mim, e ninguém falando de Deus para mim, então a minha consciência não vai me acusar de nada, e não me acusando de nada, estou tranquilo. Por isso que muitas pessoas preferem não vir à missa, não vir à igreja. Porque quando vem, a palavra de Deus vai corrigir. E a gente não gosta de ser corrigido. A gente não gosta. Às vezes até a pessoa diz assim, eu não gostei da pregação do padre hoje. Mas por que não gostou? Porque a palavra de Deus incomoda, né? Porque a palavra de Deus nos mostra quando estamos certos e quando estamos errados. Quando estamos certos, a gente ainda peca. Sabe por quê? Porque a gente se enche de orgulho, de soberba. Olha, a palavra de Deus está dizendo que eu estou vivendo. A gente fica que nem os fariseus. Senhor, eu te louvo, porque eu não sou como esse publicano que está aí. Eu faço isso, eu faço aquilo. Pecou do mesmo jeito. E o pobre do publicano lá, de joelhos, nem ousava levantar os olhos para o céu, batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, porque sou pecador. E o publicano foi que saiu justificado. O fariseu não. O fariseu não. Então, por isso que não é tão fácil, muitas vezes, o nosso processo de conversão. Porque a conversão é um processo, meu povo. A conversão é um processo. Todos nós somos pecadores. Todos nós. Todos nós temos as nossas limitações. Temos as nossas falhas. Temos os nossos erros. Temos os nossos pecados. E é por isso que nenhum de nós tem o direito de ficar apontando o erro dos outros. Nenhum de nós. Nenhum de nós tem o direito de ficar julgando os outros, de ficar apontando o erro dos outros. Não. E o que a liturgia de hoje vem nos mostrar e nos ensinar é que uma das coisas, apontar o erro dos outros é muito fácil. É muito fácil.
Difícil é bater no peito e dizer: tem de piedade de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Difícil muitas vezes é nós olharmos para o nosso próprio erro, nós olharmos para o nosso próprio pecado. Muitas vezes, quando nós erramos, ficamos até procurando nos outros culpados. Às vezes nós queremos jogar a culpa do nosso erro nos outros. E a primeira leitura também falou sobre isso, perceberam? Quando Deus foi atrás de Adão, onde estás? Onde estás? E de tanto Deus insistir, Adão respondeu o quê? Senhor, eu estou aqui atrás dessa árvore. Eu ouvi a tua voz no jardim, eu me escondi. Porque estou nu. Aí Deus entendeu. Quem te disse que estavas nu? Por acaso comeste do fruto que eu havia proibido? E olha só. Ao invés de Adão de responder: Senhor, eu confesso, eu comi, eu te desobedeci. Mas foi isso que ele disse? Não. O que foi que ele respondeu a Deus? Senhor, é o seguinte: essa mulherzinha que o Senhor me deu como companheira, a culpa é dela. Foi ela que me enganou, Senhor. A culpa é dela. Eu comi, mas a culpa é dela. E Deus foi falar com Eva: mulher, por que fizeste isso? Eva também não assumiu a culpa. O que foi que ela respondeu? Senhor, foi a serpente. Foi a serpente. Ela me enganou. Eu comi, mas a culpa é dela. Ou seja, meu povo, nós temos uma dificuldade muito grande de assumirmos o nosso erro. É ou não é? A gente vive procurando culpados. Ah, eu fiz isso, mas é por causa de fulano. Eu sou assim, mas é por causa de cicrano. Eu errei, mas eu não errei sozinho. Eu errei porque fui motivado por alguém. A gente vive procurando culpados para os nossos erros. Nós muitas vezes não temos a coragem de assumir que erramos, de assumir o nosso erro, de bater no peito e dizer para Deus: Senhor, eu errei mesmo, eu pequei mesmo. Só que esta atitude é uma atitude libertadora, meu povo. Libertadora. A libertação só acontece na nossa vida quando nós assumimos o nosso erro. Quando a gente vive querendo se justificar, porque às vezes a gente faz isso, né? Às vezes a pessoa procura o padre para se confessar, aí diz: padre, é o seguinte, eu pequei, eu cometi esse pecado. Mas padre, olha, eu só fiz isso por causa que fulano ajudou para que eu fizesse isso. Se ele não tivesse ajudado, eu não tinha feito. Espera aí. Quem pecou foi você. É como Adão. Adão colocou culpa em Eva, porque Eva lhe ofereceu do fruto que Deus havia proibido. Só que ele tinha o poder de decisão. Ele poderia decidir: eu quero ou eu não quero. E se tem uma coisa que Deus respeita na pessoa humana, é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom de Deus. É uma graça que Deus nos deu. E é algo que Deus respeita, meu povo. Se hoje você quer cometer um crime, por exemplo, Deus não vai te impedir, não. Você tem um livre-arbítrio.
O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o poder de decisão. Eu tenho o poder de decidir se eu quero fazer o bem ou se eu quero fazer o mal. E Deus respeita isso, meu povo. Agora, claro, se você decide fazer o mal, as consequências virão. Depois não culpe a Deus. Deus respeita. Você tem o livre-arbítrio. Você decide o que fazer. Nós não somos marionetes na mão de Deus. Não. Se nós não tivéssemos o livre-arbítrio, seríamos como marionetes. Ou seja, Deus estaria nos manipulando. E Deus não quis isso. Até porque, se Deus não tivesse nos dado o livre-arbítrio, o nosso amor a Deus seria um amor forçado. Era Ele que estaria nos controlando, nos manipulando. E Deus não quis isso. Deus quis nos dar o livre-arbítrio. Se hoje você quer amar a Deus, esse amor é um amor livre. Assim como no casamento. O casamento só acontece com o consentimento. Sem o consentimento, não existe casamento. E o que é o consentimento, padre? O consentimento é a livre vontade da pessoa em se dar a outra e receber a outra pessoa. É isso que acontece no casamento. Tem uma parte do casamento que é justamente para manifestar publicamente o consentimento, que, por exemplo, os noivos estão diante do altar e tem um momento que o padre pede para os noivos repetirem. O padre vai falando e os noivos vão repetindo. Por exemplo, o José diz para Maria: eu, José, te recebo, Maria, como minha esposa, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Ali ele está manifestando o consentimento de se dar e de receber livremente. Eu, José, te recebo e te prometo, ou seja, eu dou a minha vida por você. Em todas as situações, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias. Ou seja, ele está manifestando publicamente a sua liberdade, o seu livre-arbítrio, o seu consentimento de assumir a vida matrimonial. E quando não existe consentimento, não tem casamento. O casamento é nulo. Lembra daquelas histórias antigas que, como dizia o padre Joseni, quando a criatura merendava antes do recreio, né? A pessoa merendava antes do recreio, a mulher ficava grávida, arcumbucho pela goela. Então, quando o pai da menina descobria, o que fazia? Pegava o 38, bora, cabo, você vai ter que casar agora. Você vai ter que casar agora. E ai de você se não casar. O cabra, ele estava casando por livre vontade? Não, estava com medo de morrer. E ai dele se não casasse. Aquele casamento aconteceu? É um casamento nulo, porque ele não queria casar. Ele foi forçado a casar. Ele não teve consentimento, ele não deu o seu consentimento. Não. Ele casou porque ele era favorável permanecer vivo. Mas o casamento não existiu. De forma alguma. Para a gente perceber, meu povo. Deus espera o nosso amor. Deus espera que nós o amemos, mas de uma forma livre. De uma forma livre. Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Agora, para eu não me prolongar demais,
O que a liturgia de hoje nos ensina? Que nós, diante da nossa experiência do pecado, primeira coisa, eu preciso me reconhecer como pecador. O que para muita gente também já é difícil. Porque o que é que a gente muitas vezes procura demonstrar para as pessoas? Que nós somos santos. Que nós somos bonzinhos. E às vezes nem somos. E às vezes nem somos. Ou seja, assumir o erro é tão difícil, meu povo. É tão difícil. É por isso que a gente prefere justificar. Justificar o erro. E até na confissão, que é o lugar que a gente precisa se acusar. Padre, eu pequei. Eu fiz isso e muito mais. Não. Padre, eu pequei, eu vim me confessar. Mas, padre, eu só pequei porque o senhor não sabe como é lá em casa. Ah, padre, eu tenho um marido que não é fácil. Aí coloca a culpa no marido. Às vezes, o marido também. Ah, padre, eu peco muito por impaciência, porque o senhor não sabe, não conhece a mulher que eu tenho. Ah, padre. Ah, se eu pudesse voltar atrás. Ah, por que eu me casei, padre? Essa mulher, ah, meu Deus. Só muita paciência eu não tenho, padre. Ou seja, tem tanta gente que vai se confessar e ao invés de contar os seus pecados, conta da esposa. É tanto que às vezes o pai diz assim, olha filho, tá bom. Você acabou de me contar o pecado da sua esposa, agora conte os seus. E também, vice-versa. Você acabou de contar todos os pecados do seu marido. Agora conta os seus. Você não veio se confessar? Ou você veio fofocar do seu marido? Então conta os seus agora. Ah, padre, a pessoa, eu não matei, não roubei. Ou seja, aí a pessoa se justifica. Se você vem se justificar, se você não tem pecado, por que você está aqui se confessando? Meu povo, a dificuldade que nós temos de assumir o erro. E pecado que não é assumido, não é perdoado. O pecado só é perdoado quando ele é assumido. Quando a gente chega diante de Deus e diz, Senhor, eu pequei, me perdoa, eu estou arrependido. Aí Deus perdoa. Agora, quando a gente chega, Senhor, isso aconteceu, mas eu justifico. Tem uma explicação. Ah, meu povo, não é assim. A gente precisa chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, estou arrependido, peço perdão. Aí Deus perdoa. E tem uma frase tão linda e tão profunda no evangelho de hoje. O que Jesus fala no evangelho de hoje? Jesus diz assim, todo pecado será perdoado aos homens. Todo. Meu povo, isso é profundo. Pense aí no seu pecado. Vocês têm pecado, não tem? Sim ou não? Tem ou não tem? Muito bem. Às vezes o nosso pecado é venial, é leve. Às vezes o nosso pecado é grave, é gravíssimo, é mortal. A gente sabe. E Jesus está dizendo, todo pecado será perdoado aos homens. Todo! Às vezes nós não acreditamos nisso. Às vezes nós não acreditamos. É tanto que às vezes as pessoas vão se confessar e dizem assim, padre, é o seguinte, eu vim me confessar hoje, mas eu já me confessei com outro padre. Minha filha, se você já confessou, o que você está fazendo aqui? A pessoa não acredita que foi perdoada.
por conta do pecado que cometeu. Às vezes nós temos dificuldade de acreditar no amor de Deus, de acreditar no perdão de Deus. É a nossa experiência com o pecado, meu povo. Ah, padre, o senhor não sabe o que eu já fiz. Não sei mesmo não. Mas se você contar, eu sei. Padre, eu já fiz tanta coisa errada. Tá certo. Tá arrependido? Tô. Então confesse. E a pessoa às vezes não acredita que por conta daquele pecado ela vai receber o perdão de Deus. E Jesus no evangelho de hoje está dizendo: todo pecado será perdoado aos homens. Todo. Ah, padre, mas Jesus no evangelho de hoje está dizendo que tem um pecado que não é perdoado. Qual é o pecado? Vocês ouviram no evangelho. Qual é o pecado que não é perdoado? O pecado contra o Espírito Santo. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? Que pecado horrível é esse que Deus não perdoa? A gente fala que Deus é amor, a gente fala que Deus é misericórdia, e ainda existe um pecado que Deus não perdoa. Que pecado é esse? O pecado contra o Espírito Santo. Mas o que significa pecar contra o Espírito Santo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. E pecar contra o Espírito Santo significa não aceitar o amor que Deus tem por nós. Não aceitar e não acreditar no perdão de Deus. Significa não crer em Jesus e na sua palavra. Jesus está dizendo aqui: todo pecado aos homens será perdoado, e a pessoa não acredita, a pessoa recusa-se a crer em Jesus, a acolher a sua palavra, a pessoa não acredita no amor de Deus, não acredita que Deus pode lhe dar uma nova oportunidade. Meu povo, as pessoas podem não nos dar uma oportunidade de mudarmos de vida. As pessoas podem nos julgar, as pessoas podem condenar você pelo erro que você cometeu. E a gente sabe que na experiência humana é assim, não é? Quando a gente erra, as pessoas caem em cima, as pessoas veem a gente como um caso perdido. Você errou, você não tem mais perdão, você é um pecador, você merece o fogo do inferno. Deus não é assim. Deus, ele está olhando para nós e esperando o quê? A gente se acusar, se arrepender e pedir perdão. E quando a gente faz isso, diz o Evangelho de Lucas, diz o seguinte: a festa no céu por um só pecador que se converte. Eita, Deus misericordioso, né? Esse é o Deus que nós acreditamos. Nem sempre acreditamos nesse Deus, mas é assim. É esse Deus que nós celebramos na Eucaristia. É esse Deus que nos ama com amor eterno. Por mais que ninguém mais acredite em você, Deus acredita em você. Por mais que ninguém acredite na sua mudança de vida. Por mais que alguém chegue para você e diga assim: ei, o teu passado te condena, viu? Já escutaram isso? Eu te conheço. Quer enganar quem? O teu passado te condena. Deus não pergunta o que foi do seu passado. São Paulo diz que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O mundo antigo passou. E se o mundo antigo passou, é porque Deus hoje quer construir uma nova história na sua vida. Se você acreditar. As pessoas podem te julgar, as pessoas podem te condenar, mas Deus vai te abraçar. Deus vai te abraçar como o Pai misericordioso fez com o filho pródigo. Abraçou, cobriu de beijos e mandou fazer uma festa, porque o filho estava perdido e foi encontrado. Estava perdido, mas agora estava sendo salvo. Ele retornou para a casa do Pai. E Deus quer fazer uma festa no céu hoje. Se nós hoje usarmos o nosso livre-arbítrio para dizermos: Senhor, é verdade que eu andei longe de Ti.
É verdade que por muito tempo eu me afastei da igreja. É verdade que muito tempo eu andei longe de Deus. Mas, Senhor, hoje eu quero voltar. Independentemente do que as pessoas falem. Eu não vou ligar, Senhor. Eu não vou ligar porque as pessoas vão falar de mim. As pessoas vão me criticar, vão dizer, só quer ser santo agora, né? Tá indo pra missa. É isso mesmo. Porque hoje eu reconheço e creio no amor que Deus tem por mim. Podem falar o que falar. Podem julgar, podem condenar. Mas Deus, Ele tem uma eternidade para me dar. E essa eternidade, eu só vou receber. O céu, só vai entrar no céu aquele que crê na misericórdia e se entrega a ela. E o dia para nós fazermos isso se chama hoje. O que nós vamos fazer com o nosso livre-arbítrio? O que vamos fazer com a liberdade que Deus nos deu? Infelizmente, muitos ainda vão fazer como Adão, se esconder de Deus, andar longe de Deus. E nós? Que nós hoje, por esta missa, por esta Eucaristia, usando a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, o poder de decisão, que nós hoje digamos, Senhor, eu escolho a Ti. Eu escolho Deus. Eu escolho ser de Deus. Eu escolho ir à missa. Pode falar o que falar. E é importante dizer isso para terminar. Já falei demais. E é importante que se diga isso, meu povo. Sabe por quê? Porque ainda hoje a gente escuta muito as pessoas dizerem assim: padre, eu não vou para a missa porque é tão chato. Eu vou para a missa, as pessoas ficam falando de mim porque eu estou na missa. Meu filho, você vai perder o céu porque as pessoas estão falando de você? Você não quer o céu, a eternidade, porque você está preocupado com o que as pessoas dizem sobre você? O que importa é o que Deus pensa a teu respeito, não os outros. Por isso, use o poder de decisão que Deus te deu e diga: Senhor, eu me volto para Ti. Eu não mais me esconderei. Eu estou aqui, Senhor. Senhor, é verdade, eu sou um miserável. Eu sou um pecador. Eu sou o pior dos pecadores, Senhor. Mas tem misericórdia de mim? Eu quero fazer parte da Tua família. E um dia eu quero entrar no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.